Boa noite! E aí, consultores? Todos animados para saber aí qual é o faturamento de um consultor de alimentos? Vamos lá, vamos entrando. Isa tá quase entrando. Pá. Oi! Tudo bem? Boa noite. Ixi, saiu, Isa. Vai ter que entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Foi. Oi. Tudo Mas é que bem? Boa agora noite. ficou a janela do peça para participar na minha cara. Tá aí pra você? Se eu clico Estacionado? cancelar, ele derruba a minha imagem. Ai, meu Deus. Problemas técnicos, mas vamos lá. Como, né? Como acontece, a gente sabe. Probleminhas. E aí, gente, boa noite. Sejam Boa todos noite. bem-vindos. Então, não vou conseguir ler os comentários e nem quem entra. Você quer tentar sair de novo e entrar? Pra Quem ver sabe tu me se. convida, Babi. Eu vou cancelar aqui, daí acho que tu me convidando é melhor. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui para eu convidar a Isa. Aqui tem Nutri. Vamos ver, agora vai, hein? Tá, melhor? Continua a tela, mas vamos seguir. Ai, gente, então vamos que Acontece. vamos. Se não tem jeito, não tem jeito, né? Ah, é isso. Hoje a gente vai falar sobre faturamento, né? Que a gente, obviamente, tem muito interesse nisso, em saber aí se realmente vale a pena ser consultor de alimentos, quanto será? Fala-se tanto que ganha bem, mas e aí? Quanto será que o consultor de alimentos fatura no mês? E aí é uma Exato, né? curiosidade geral, né? Vamos mandar aviãozinho para as pessoas? Acabei de lembrar. E olha que eu não lembro disso, não. Então, quem está nos assistindo aí, convido o pessoal para assistir a nossa live, que hoje a gente vai dar várias ideias assim de como aumentar o faturamento da nossa empresa, né? De, por exemplo, a gente vai trazer um problema e como vender esse problema para o cliente. Então, é bem importante a gente saber isso para aumentar o faturamento da empresa também. Isso mesmo. Porque é importante, né? Não adianta a gente fingir que não, mas falar de dinheiro é chato às vezes. Mas assim, eu aposto que quando você entra numa carreira, qualquer que seja, você quer saber aí qual vai ser seu faturamento, né? Ele não é uma surpresa para depois de você ser contratado. Você quer já saber ali quanto que você vai faturar para ver se realmente vale a pena. Igual a gente fala muito dos nossos investimentos antes de atuar, que é com a faculdade, às vezes pós-graduação, vários cursos, também o nosso investimento em tempo, né? Então, assim, a gente precisa analisar essa questão de se realmente vale a pena a gente entrar numa carreira, às vezes nova, né, para quem nem conhecia consultoria de alimentos, se realmente vale a pena, se é papo furado, se não é. Então, a gente quer deixar aqui bem claro para vocês como é essa questão do faturamento, quanto um consultor de alimentos fatura no mês. Exatamente. E assim, quando a gente entra para a consultoria, a gente começa uma empresa, ou por mais que eu vou ali no início trabalhar como autônomo, eu tenho que ter um faturamento legal para me manter e para começar a crescer a minha empresa também, né? Então, como eu faço isso? Será que é viável? Eu consigo me manter como um consultor de alimentos? Eu era CLT, eu sabia que ia entrar aquele valor no final do mês. Tinha uma segurança, enfim. E aí, o consultor? Então, a gente está aqui nessa live para te falar como funciona. Isso aí. E aí, Paula, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. E assim, para a gente começar essa parte, né? A gente fala muito do faturamento ali do consultor de alimentos, como ele seria.
quando a gente fala de faturamento, que às vezes isso é de se confundir mesmo, né? O faturamento é aquele bruto, aquilo que você vai receber, né? Então você vai faturar ali. Eu cobrei do meu cliente R$ 500, mas líquido ali eu vou ter 400, talvez. Então, assim, o faturamento é realmente a que a gente coloca muito como renda bruta. Então, Exato. por isso a gente tem que estar sempre de olho, né? A gente fala muito aqui da tabela de honorários de cada conselho, para a gente realmente ficar de olho e ver ali, seguir a tabela e também saber, mas eu gasto com pedágio, eu gasto com gasolina, eu gasto com ônibus, eu gasto tempo. Tem que mensurar isso na hora de você fazer o cálculo ali da sua hora ou do produto que você vai, do serviço que você vai vender. E quando o consultor está começando a atuar, né, Babi, tem casos assim que, tipo, eu não sei sobre rotulagem, eu preciso investimento num curso, né? Eu vou, para atender esse cliente aqui, eu vou precisar estudar rotulagem, vou ir atrás de algum curso. Então, às vezes, interessante de calcular o custo desse curso, talvez não colocar todo ele nessa consultoria que a gente vai fazer a rotulagem, mas um percentual, e que Se esse ele vai curso se servir, né, para pague outros. também, exatamente. Então, É, esses porque quando a gente faz investimentos. um, quando a gente faz um curso, igual a Isa está falando aí, um curso de rotulagem, que agora é muito necessário fazer curso de rotulagem, porque vai mudar, né? Já mudou, mas assim, vai começar a ser cobrado aí, no prazo, acho que agora já de 1 ano e meio, que a gente já passou um tempo, né, dessa legislação. E aí é um investimento, só que também assim, o curso é R$ 2.000. Eu não posso cobrar R$ 2.000 só de um cliente. Eu vou usar aquilo por quantos anos? Vou dividir aquilo para quantos clientes? Então a gente realmente tenta calcular ali uma porcentagem e não o valor todo do curso, né? Só Exato, às vezes o reforçando curso que é um curso caro e o cliente, né, não vai ter condições de bancar o teu curso inteiro. Então, ter esse cuidado e também tem, ter isso em mente de que o profissional tem que estar sempre se atualizando. Do ano passado para cá, olha quantas legislações foram atualizadas, fora as outras que vão surgir. É importante a gente estar em conhecimento, né? a Paula perguntou, a partir de qual faturamento mensal deve ser vale a pena aderir ao Simples Nacional, visto que exige contador? Paula, isso é uma questão assim, talvez um pouco pessoal ali, porque você consegue ser autônomo. A conta que eu fiz foi a seguinte: eu iniciei como autônomo. E aí eu fiquei muito tempo como autônomo. Só que quando eu chegava no início do ano, que eu tinha que fazer minha declaração de pessoa física, a minha porcentagem de para pagar o imposto era mais de 20%. Agora eu não lembro exatamente qual era. Mas enfim, quanto mais você ganha, mais por cento você tem que tirar da tua renda para pagar, né? E sendo que o do Simples Nacional eu enquadro no 6,5%. E aí você vê, de 20 e poucos por cento para 6,5%, começou a valer a pena eu pagar o contador mensalmente a ter que pagar o meu de pessoa física, sendo que eu sendo pessoa jurídica, eu ainda consigo clientes maiores, às vezes assim um shopping, um mercado que quer contratar como pessoa jurídica, às vezes eles ficam meio receosos quando é autônomo, né, quando a empresa é grande, e aí valeu a pena, meio que ficou ali elas por elas em relação a pagar contador e a pagar um imposto, uma porcentagem muito alta como autônomo, mas abriu portas para mim em outros sentidos, num mercado diferente. Você é mais bem visto às vezes, se você já tem uma cartela de clientes, você às vezes é mais bem visto quando você é uma pessoa jurídica. Então faz a conta direitinho para ver se ficar elas por elas ali, eu acho que vale mais a pena você ir para pessoa jurídica. E Então, eu também, né, quando comecei com a empresa, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a contadora, né, tirei as dúvidas que eu tinha, exatamente que tu nos trouxe aqui, e a orientação foi que ela me passou assim, as notas fiscais vão continuar sendo emitidas por ti, caso tu queira continuar com isso, eu vou te dar o programa aqui que a minha empresa fornece para os clientes, e tu vai nos pagar ali um valor menos de R$ 200 para o contador. Então,
valia a pena, sabe? Então, É, essa escolha é muito pessoal e vale muito a gente analisar financeiramente ela, né? aquela perguntou da RPA, eu emitia nota fiscal eletrônica. Então, eu fui na prefeitura e consegui, autônomo aqui no estado do Rio, a gente consegue emitir nota fiscal eletrônica. Então, era tudo muito certinho, assim, para ter a rastreabilidade ali da Receita Federal e ver que realmente eu emiti aquela nota, então eu tenho que declarar aquele cliente, né? Tudo isso, assim, bem certinho. Quando é online, acaba sendo mais bem visto no sentido da Receita Federal conseguir rastrear, né? Tudo certinho. E o que a Isa falou do contador, que ele tem contador que cobra mais barato justamente se você fizer uma parte. Igual a Isa falou assim: Uhum. eu vou emitir a minha nota fiscal, vou fazer algumas coisas. Às vezes ele só vai fazer para você a declaração mensal, porque o contador, né, a questão de pessoa jurídica, pessoa física a gente faz uma declaração anual, já a pessoa jurídica tem que fazer uma declaração mensal, por isso que a gente precisa do contador. E se você fizer uma parte desse serviço, como por exemplo, emitir nota fiscal, fazer alguns desses serviços, emitir o boleto para o seu cliente, não ter que ser ele a fazer. Se a sua empresa é só você, não tem funcionário, enfim, tudo isso vai diminuir o preço do contador. Mas dá uma olhadinha também que a gente tem contadores online e são bem em conta também. O meu é físico, ele é uma pessoa daqui de Petrópolis que eu conheço, da Isa também, né, Isa? Uma pessoa Uhum. física que você Foi uma conhece. indicação assim, até super indico porque eu gostei muito do trabalho. Assim, tudo que eu preciso é virtualmente, a gente marca reunião, né? Então é bem tranquilo e até te sugiro assim, não precisa fechar com nenhum computador, né? Agora no início, mas marcar alguma reunião, tirar essas dúvidas, acho que seria bem importante para um começo, né? Até para analisar quando realmente vale fazer essa migração. É, porque assim, se você tem, sei lá, um, dois clientes, você vê ali pela porcentagem, eu só vou pagar 10% de imposto, alguma coisa assim, continua como autônomo e tal. Agora, quando você começa a pagar mais de 20%, mais de 17% de imposto, eu confesso que pelos cálculos que eu fiz, eu achei que valeu mais a pena. Lógico, também para você abrir empresa, você paga ali um valor para você abrir a empresa, que isso é o contador que faz, mas é um serviço à parte, né? Aí você tem que avaliar tudo isso. Depende muito realmente, igual você perguntou a respeito da quantidade de clientes. Eu não consigo te falar quantos clientes exatos, na verdade, acho que você falou de faturamento. Mas vai depender muito. Eu não lembro qual é o faturamento que já te leva para 20%, quanto por mês. Mas dá uma olhadinha nisso e ver o que vale mais a pena para você, se é autônomo ou empresa. Né? E aí a gente continuando aqui da parte do faturamento, que é Ele é faturamento. variável, né, Babi? Não tem assim, tem meses que a gente vai fechar novos serviços que vão durar só aquele mês, por exemplo, uma rotulagem, uma ficha técnica, né? Não vai ao longo do ano, não é uma assessoria, uma consultoria, enfim. Então, ela geralmente ela é variável, personalizada conforme o serviço que a gente vai prestar no local, né? Então, tudo isso que a gente tem que pensar aqui. Vou migrar do CLT para consultoria, mas e aí quanto é que vai ser meu faturamento? Vai ter clientes fixos, né? Mas vai ter aqueles serviços que vão ser pontuais e que vai ter meses em que vão oscilar. E isso é uma coisa que a gente. É mais um ponto positivo que a gente vê como positivo na consultoria, e aqui em casa a gente fala muito isso. Essa questão de você do nada no seu mês, assim, tá bom, meu mês é isso que eu vou ganhar, porque eu tenho contratos anuais. Você pode fazer contrato semestral, anual, como você quiser. Os meus hoje, eles são todos anuais. E aí, quando eu vejo, assim, eu já sei que eu vou receber isso. Se meu cliente quiser sair, ele vai me avisar com antecedência. Então, de qualquer forma, eu sei que no mês seguinte eu vou receber aquele valor com certeza. E aí, do nada, me liga um cliente querendo entrar. Eu quero implantação das boas práticas. E esse mês, aí você pode escolher se você quer já que entre esse mês ou no outro. Eu já coloco no mesmo mês para entrar. Então esse mês já vai entrar mais um cliente. É um cliente que só quer rotulagem.
já entra no mês, mesmo que você parcele. Então a gente tem surpresas positivas no nosso mês, que é quando entram novos clientes, tanto para serem fixos, como a Isa falou, quanto também para serviços avulsos, de rotulagem, cardápio, ficha técnica, que ali a gente sabe que tem um prazo. Quando a implantação das boas práticas, 90% das vezes a gente vai continuar com aquele cliente ali por muito tempo, e se ele quiser sair, ele tem que te avisar com antecedência, então não vai ser nenhuma surpresa, assim, você vai ter ali 1, 2 meses, dependendo do teu contrato, o que você colocar, então tem que estar no contrato isso, para você saber, para você se programar e ir em busca de outros clientes. Então, todo mês a gente pode ter uma surpresa, ou porque a gente procurou novos clientes, ou porque a gente foi indicado e aí vem esses clientes pra gente por indicação, que a gente adora quando é indicação, né, Isa? Ou quando a gente começa a enviar e-mail, mandar mensagem, eles aceitam uma reunião, marcam com a gente e acabam fechando o serviço por muitas vezes não conhecer a consultoria, né? Acha que se vai contratar um profissional ali da área de alimentos, ele tem que contratar a pessoa via CLT, né? E muitas vezes é um gasto alto para esse empresário e para ele não vale a pena. Então ele quer um serviço pontual, ele é um profissional que vai vir aqui uma vez por semana, né? 2 vezes por semana, enfim, uma vez por mês. A Então gente é até flexível. falou, a gente até fez um vídeo essa semana, né, falando sobre assim, será que o empresário, né, o dono de estabelecimento de uma unidade de alimentação, ele sabe da nossa existência? Porque numa proposta isso me surpreendeu, porque para mim era tão óbvio que tinha o consultor de alimentos. E aí, quando a proprietária do restaurante falou para mim assim, primeiro, que nunca ninguém tinha procurado ela, e segundo, que ela nem sabia que tinha consultoria de alimentos, que ela achava que. E ela é formada em gastronomia. Então, assim, uma pessoa já dentro da área e não tinha esse conhecimento, foi bom porque abriu a minha cabeça de parar de deixar de ser óbvio, que todo mundo sabe, e me fez ter mais força ainda para ir em busca de clientes. Porque às vezes a gente se sente cansado. Eu procurei tanto e não estou conseguindo. É muito não que a gente recebe. Se a gente manda uns 50 e-mails, um aceita. Mas existe o que aceita e às vezes ele é justamente o que nem sabia que tinha consultoria de alimentos. O empresário, se for, por exemplo, um restaurante que não é tão grande como uma indústria, ele muitas vezes ele não quer alguém fixo ali. Imagina, para a gente o piso é muito pouco, mas para o empresário ele é o dobro do que a gente recebe. Então, assim, não, e fora que não tem necessidade, às vezes, de você ficar lá 40, 44 horas na semana. Você pode ir ficar 2, 3 horas, 1 hora, enfim, o que você E outra combinar que com ele. fica feio, né? Um profissional que vai para o estabelecimento não mostra o serviço em si, né? Porque tem horas sobrando, fica feio. Então, vale a pena a gente ir para uma consultoria, fazer um diagnóstico bem feito daquele estabelecimento e calcular, esse local aqui precisa que eu atue uma vez por semana, se eu ficar 2 horas aqui já tá ok, 1 hora por semana, né? Então, esses E ter pontos que também tem que resultado, né? avaliar. Exatamente. Porque o que a gente fala muito aqui não é carga horária. A gente quer mostrar resultados. E aí, isso valoriza o seu trabalho, que é justamente o tema da live de hoje. Que é quanto um consultor de alimentos ele fatura em um mês. A gente já deixou claro aqui que positivamente afeta o consultor, que no mesmo mês pode entrar mais dinheiro do que ele pensou que ia entrar. A Então, assim, pandemia foi um caso, né? Teve vários consultores que aumentaram a demanda dos seus serviços porque a vigilância sanitária estava batendo nas portas dos verdade. estabelecimentos, cobrando as adequações sanitárias ali de distanciamento, higienização. Aqui no município que eu atuo, estavam cobrando plano de contingência, então os estabelecimentos tinham que elaborar como se fosse um manual do que eles iriam fazer conforme a cor da bandeira aqui no Rio Grande do Sul. A gente tinha um protocolo diferente, né? Tinha bandeira amarela, laranja, vermelha, preta. Então, amarela, não sei, mas acho que a laranja, vermelha e preta, que era o caso mais crítico, né? Uhum. Então, conforme a bandeira, a gente tinha adequações que tinham que ser feitas ainda, né? Porque a pandemia não acabou.
A Mas gente lá no fala, né? Mas começo, né? É que a gente não está mais elaborando, porque já os já estabelecimentos estão prontos já também. estão já estão seguindo as legislações, né? E então a vigilância sanitária cobrou isso, os proprietários não sabiam nem o que era um plano de contingência, então foi mais um serviço que a gente conseguiu vender aí e, e aumentou o faturamento, né? Coisa que a gente não estava Sim. esperando, porque pá, pandemia, home office e agora, né? Os estabelecimentos, alguns fechando, o que ficou aberto era supermercado, algumas padarias, assim, que podiam, mas sem atendimento, né? Da mesa em si, do salão, mas o atendimento de teleentrega, enfim. Então, muitos locais precisaram de ajuda. Então, foi um ponto onde a crise que afetou muitos trabalhadores acabou aumentando a demanda do consultor e aumentou o seu faturamento. E esse plano de ação que a Isa falou, eu, por exemplo, eu cheguei a vender até para lugares que eu não fazia consultoria. Então, assim, o meu cliente, eu tenho alguns tipos de clientes. Um dia a gente pode até fazer uma live falando sobre exatamente os tipos de serviços, né? A gente já deu uma pincelada em algumas lives, mas assim, um dia fazer uma live focada nisso. Porque assim, eu tenho cliente que é para implantação das boas práticas, eu tenho cliente que é só assessoria. Então, toda vez que tem capacitação, que tem plano de ação, que tem qualquer coisa por fora, ele me paga por fora. O meu cliente que é da implantação das boas práticas, ele já tem tudo ali em relação às boas práticas, né? E também acaba entrando no plano de ação, menos em relação a cardápio, ficha técnica, essas coisas são realmente cobradas à parte. E acabou que eu recebi de clientes meus que não têm, que são só assessoria, então eles contrataram o plano de ação e eu recebi esse dinheiro por fora. E também a gente teve clientes que eu nunca tinha atendido, mas procuraram só para o plano de ação porque eles também estavam cobrando aqui e eu fui oferecer, né? Eu ofereci para várias empresas e aí algumas contrataram e outras que contrataram já eram meus clientes. Então, realmente, essa parte da pandemia, onde a gente leva uma surpresa ali de ter um extra no mês, foi excelente, excelente. Fora a segurança que a gente teve de alguns clientes não fecharem, como a Isa bem disse, de mercado, padarias. Inclusive aumentou, né, Quem, a demanda de quem trabalha em supermercado, viu sim, que não parou, inclusive aumentou a demanda, né? sim, Então sim. foi um lugar assim que, digamos, tendência em um momento de crise, o consultor de alimentos já sabe que é um nicho muito bom de atuar. A gente assim teve pausas de contrato também, mas Sim, foi. Imagina se a gente só tivesse uma fonte de renda, né? A gente teria perdido tudo. Ali a gente teve um ou outro cliente, até porque até restaurante mesmo, nem todos fecharam, porque alguns ficaram com delivery, então não precisou fechar. E como a vigilância sanitária estava um pouco mais ativa, apesar de aqui em Petrópolis não ser tão ativa, mas eles ficaram mais ativos sim, e ajudou a gente consequentemente, né? O que acaba ajudando toda a população também, porque a gente precisa realmente que seja cobrado, né? Para a gente conseguir atuar. E a gente também quer falar consultoria versus assessoria, que são serviços que a gente cobra à parte. Por que consultoria e assessoria são serviços diferentes, né? Consultoria ela vai ser ali mais pontual, vai contratar para fazer adequar a empresa e fazer a parte documental, beleza. Agora, depois disso, se quiser continuar com você, vira uma assessoria, que aí a gente faz a manutenção e a gente gosta muito de chamar de implantação das boas práticas, porque não tem fim. porque é Você para pode ter sempre, né? você contrata, ele pode te contratar para você. Até eu falei com a Isa outro dia, eu falei, Isa, a gente tem que decidir o que é implantação das boas práticas. É aquele serviço que a gente implanta as boas práticas e vai embora, ou que a gente continua? E a gente chegou à conclusão de que é os dois. Porque a gente pode chegar ali e implantar as boas práticas e a gente pode continuar implantando ali, né? Quando a gente fica na Exato. Eu manutenção. tive clientes pequenos, né? Que eu acho que é até importante a gente trazer essa discussão aqui, porque a gente está falando de faturamento, está falando de assessoria e consultoria. Por exemplo, o cliente que te contrata para um manual de boas práticas e o POP, lá para uma consultoria, porque olha só, a vigilância sanitária me chamou aqui para. Eu tenho que entregar um manual e um POP aqui, eu não sei o que é isso. E muitas vezes o local não quer continuar com o consultor.
ele só quer entregar aquele documento para a vigilância sanitária. E eu, como consultor, vou perder um serviço desse? Claro que não. Então, a gente faz ali... a minha empresa tem o costume de implantar as boas práticas em 3 meses, 5 meses. Vai de cada empresa, né? Essa organização. Então durante 3 meses a gente vai fazer uma consultoria de implantação, implantar as boas práticas que der naquele tempo, né? E fazer o manual e o POP, porque o local precisa entregar um documento que esteja de acordo com o Com a estabelecimento. realidade, né? E o POP também. A gente. Mas em 3 meses não deu. A gente deixa claro no contrato, tá? Que a parte documental ela é entregue de acordo com como está o estabelecimento. A gente precisa que o estabelecimento esteja conforme para a gente fazer aquele documento. A gente não faz iludindo como deveria ser. A gente faz de acordo com a realidade. Não dá para mentir, né? E outra, o estabelecimento tem algumas coisas estruturais, enfim, algumas coisas que vão levar tempo e que realmente ele não vai conseguir fazer naquele período de 3 meses que o consultor vai estar ali. Plano de ação lá no final. Então, a vigilância sanitária aqui no município que eu atuo, eles liberam, faz um manual de boas práticas, como é a cópia fiel do estabelecimento, mas pontua lá no final do teu manual de boas práticas um plano de ação com tudo que tu viu que não foi conforme, não foi possível. Porque, por exemplo, às vezes o estabelecimento fica situado num prédio e é alugado. Então, o proprietário ali daquele prédio, não quer abater a mudança do estabelecimento no aluguel, enfim. Como é que você investe um monte de ali, coisa. Né? Exato. Como é que tu vai investir ali? Por exemplo, um cliente meu está entrando na justiça agora por causa disso. Né? Então, a gente precisa continuar o serviço. Então, como a gente faz isso? Plano de ação lá no final do manual. Né? Isso, com certeza. E a gente também quer falar aqui com vocês, né? A gente vai mostrar valores, tá? Mas antes a gente queria fazer essa introdução e tudo mais. Aqui a Karina falou. Mas como vocês fazem para conseguir clientes? Porque eu não consigo. Karina, depois manda um direct pra gente, que a gente te envia, só pra gente. Porque como a gente tem muita coisa para falar nessa live sobre o tema, manda um direct pra gente, que a gente tem alguns vídeos falando sobre como conquistar seu cliente. A gente te dá uma atenção no direct, tá? Só pra gente não perder o foco, que hoje a gente quer falar de valores, quanto por mês um consultor de alimentos aí ele consegue tirar. Tá? Mas não esquece de chamar a gente no DM depois da live. Fica aqui que a gente adora também. Conversar nos bastidores, né, Babi? Exatamente. Não dá ideia não, senão a gente não sai do ar. E a gente quer falar também do que, né? Antes da gente entrar no valor em si. Quais serviços, né, Isa? Quais serviços o consultor ele pode prestar? A gente já comentou aqui também, mas a gente vai reforçar. Então, a gente tem rotulagem, a gente já falou ficha hoje mesmo. técnica, o manual e o POP, a implantação das boas práticas, análise de layout, e capacitação. Muitas vezes o local só quer um treinamento ali com a equipe, né? Já tem manual, já tem os POPs, já te chamou para uma consultoria e ele gostou do teu trabalho, mas ele não quer lá. Às vezes até tem um profissional fixo ali, um carteira assinada. Exatamente, que é uma visão diferente. Exato. Porque tem profissionais, eu não sei se um de vocês se encaixam nesse perfil, mas tem profissionais que não gostam de aplicar treinamentos e tudo mais. Hein? Tem vergonha, às vezes, de falar na frente de todo mundo. E aí, às vezes, a empresa acaba contratando um profissional para que ele faça o treinamento. Ou então, os funcionários já não escutam mais esse profissional que está aqui todo dia. Então, preciso que alguém novo, alguém de fora venha fazer a capacitação. Então, é um dinheiro extra que o consultor ele acaba recebendo para poder ali, fazer um treinamento, deixa eu ver aqui, até custos, né? Análise de custos. Então, a gente faz cálculos de custos para o empresário ver se realmente ele está tendo lucro naquilo que ele está vendendo. Eu estou cobrando um salgado R$3, mas nossa, o custo dele já é R$3. E aí, cadê o meu lucro em cima disso, né? E aí você não sabe. Ou às vezes você pode começar a fazer uma promoção, dar um desconto para ter um dia que vai vender mais e não sair no prejuízo. Ou, por exemplo, aquela empresa
que tem um buffet e quer servir lá, que começar a vender nos aplicativos, né? Quer fazer delivery. E o proprietário não sabe sobre as taxas do aplicativo ou não sabe como precificar aquele serviço. Ah, mas eu cobro a entrega, não cobro. Então, o consultor pode auxiliar esse proprietário, né, quanto a essa adequação aí de menu para delivery, tudo isso. Então, foi algo que surgiu bastante agora na pandemia, né? É que aí a E gente faz esse outro, cálculo de custo para ele, né? exato, e outro detalhe, né? Por exemplo, a gente marca uma reunião com o cliente. Ah, fiquei na dúvida se eu vou fechar o trabalho contigo. Quem sabe tu compra uma capacitação aqui com teus funcionários para te conhecer como é que é o meu trabalho. Naquela Sim. capacitação, tu já coloca, olha, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, aferir a temperatura, né, dos refrigeradores. O proprietário, é um monte de coisa, né, que a gente tem que fazer. Então já é mais uma maneira de conseguir vender o nosso serviço também. E assim, achava que tava tudo certinho, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo que não tá tão certinho assim. Porque às vezes a gente foca em uma coisa, a gente acha que vai ser aquele valor, acha que vai ser de outro jeito. E quando a gente pega para ver realmente, porque às vezes o empresário ele não calcula gás, água, luz, ele não mensura essas coisas, a mão de obra do funcionário, acho que é só o produto. Eu gasto farinha, açúcar, leite, enfim, colocou só aquele preço. Mas e o aluguel do estabelecimento, o E o funcionário, funcionário? Uhum. tudo, Por tudo isso, exemplo, vou né? dar um exemplo de dinheiro bem investido, tá? Tem um cliente meu que eles fazem fatiação de frios no estabelecimento e tem que ter uma sala climatizada. E o que acontecia? Que a refrigeração da sala para ficar climatizada na temperatura ideal, o que acontecia? Os funcionários deixavam aberta a porta, era um entre e sai, digamos assim, tipo, vinha ali e voltava, tem uma coisa errada aqui. Você está pagando a refrigeração, o ar-condicionado, enfim, da A sala, luz, né, a vai. luz vai lá em cima o dia inteiro. Então, por que a gente não organiza? Qual foi a orientação que foi dada para o funcionário? Não é um horário fixo para fatiar os frios, né? Mas depende da demanda. Mas é fatiar os frios com a porta fechada, porque não vai manter a temperatura, uma que vai estar errada, e outra que vai gastar luz sem necessidade, né? Sim. Não, totalmente. Então, o consultor ela tem essa visão, o consultor tem essa visão porque o proprietário muitas vezes não está no estabelecimento ou está lá no administrativo do Uhum. estabelecimento e não está lá junto na área de produção, né? Sim, sim. E aí, assim, o que que a gente preparou aqui para vocês? A gente pegou a tabela do Conselho de Nutrição, né? Então, assim, a tabela dos nutricionistas, a tabela da FNN. É... mas eu sou veterinário, eu sou biólogo, sou químico, sou engenheiro de alimentos. A gente realmente não tinha, assim, como botar a tabela de todos. A gente pegou agora uma tabela para a gente mostrar como padrão para você depois dar uma olhadinha na do seu conselho e ver direitinho ali o que que aquela tabela te diz, mas a gente já vai te ensinar aqui a você olhar a tabela de uma forma geral, né? A gente vai mostrar a tabela do Conselho de Nutrição, mas se você for de outra categoria, né? Se você for de outra graduação, você vê a do seu conselho. Eu vou colocar aqui. E aqui, né, se vocês têm algum conhecido que é recém-formado, algum amigo que não sabe dessa área, compartilhe aqui a live para a gente passar para eles. Fabi, Eu tu acho consegue que, ajustar a imagem? pois é, acho que só fica Diminuindo. na minha. Sacanagem. É porque, gente, é a primeira vez que a gente quer compartilhar a tela aqui com vocês. Ai, E a, gente. e a tua imagem ficou cortada. Ó, eu tenho que fazer assim, Agora deu, agora deu. segurar assim. Bom, acho que dá pra gente ver mais ou menos. Mas depois qualquer coisa a gente até posta nos stories, né, Isa, Isso, essa vamos imagem. falar o que a gente consegue aqui, depois a gente posta lá nos stories e vocês conseguem visualizar melhor também. Isso, arrumar aqui a minha câmera que eu. Pronto, não vai dar pra me ver direito, mas enfim, melhor ver um pouquinho da cara. Então a gente separou nessa tabela e aqui vocês vão notar que essa tabela ela usa uma unidade que é o USN, que é a Unidade de Serviço em Nutrição. Então a gente usa essa unidade, por exemplo, é um USN, é um USN e meio, são dois USN.
ali a gente tem o preço de um SN. Se ele é um SN meio, ele é um SN mais metade de um SN, né? Mas a gente Exato. colocou E o próximo lembrando do que lado o também. SN, né, Babi, ele vale 72,37. Isso? Até que tá bem na imagem ali. 72. 72,37. Então, mas o Isso. que que significa ali? Por exemplo, assessoria com RT, duas unidades. Então, é esse valor, digamos, vezes 2. Lembrando que esse valor é o valor mínimo. Isso, é o mínimo. Aí, o que que você tem que fazer? Ah, eu tenho que ver quanto que eu gasto no deslocamento, com umas coisas. Mas, assim, menos que isso, e tem, infelizmente, profissionais que cobram menos do que isso, a gente se desvaloriza muito, muito, muito. Então, um SN significa, é o mesmo que R$ 72,37. E aqui a gente começa a falar, uma hora técnica. O que que seria a hora técnica? É uma hora sua de atuação. Pode ser ela tanto no seu cliente, né? Ou então ali uma hora técnica sua em casa. Eu estou ali montando uma capacitação, enfim, né? A gente tem ali Uhum. uma hora técnica, que é uma hora de trabalho, ela vale R$ 108,57. O piso nacional de referência de 40, ó, gente, piso nacional de nutricionistas desse ano de 2000, desse ano de 2020 não. Essa tabela é de 2020, desse ano não atualizou. Então, vai acabar valendo como esse ano também, mas ela é específica 2020. O piso de 44 horas semanais são R$ 2.908,61, tá? Para 44 horas, né? Então, o importante é a gente pensar nesse profissional que atua como CLT, será que ele não consegue migrar para consultoria de alimentos e faturar mais? Por exemplo, vamos olhar ali o valor do manual de boas práticas, praticamente o valor do piso de um nutricionista que trabalha 44 horas. Né? Isso. Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso e como a gente consegue se valorizar dentro da nossa área de atuação. Não estamos aqui querendo dizer que quem é concursado, quem é CLT. Não, mas se você tem interesse em atuar como empreendedor, né, fazer a gestão da sua própria empresa, é importante a gente repensar esses valores aqui. É isso aí, gente. E além disso, né, Babi, quem é CLT e quer fazer consultoria, não tem problema nenhum. A gente pode também conciliar os dois. E isso, Inclusive, vai foi o que eu iniciando fiz com no calma. início, né? Eu conciliava a CLT com horas ali de consultoria na semana também. No início, mas aí eu vou ter que trabalhar um sábado. Poxa, para você tirar aí uns 500, R$ 700 extra uma vez por semana, acho que você vai gostar de trabalhar um sábado e depois conseguir mais clientes. Daqui a pouco você deixa o CLT se você quiser. A gente fala que a gente respeita realmente muito, cada um escolhe aquilo que se sente à vontade. Agora, se você não está feliz ganhando R$ 2.908,61, lembrando que isso é o valor cheio, aí tem os descontos ainda. Então, assim, para trabalhar 44 horas por semana, é bom você começar a botar o seu pezinho ali na consultoria com calma, tá? Então, vamos continuar aqui a assessoria. A gente tem valor de assessoria como RT, que é o responsável técnico, e sem RT. Vocês vão ver que tem uma grande diferença, é o dobro. Então, se eu vou fazer uma assessoria no meu cliente, que eu não sou RT, eu vou cobrar ali um SN, que vai equivaler a R$ 72,37. Agora, se eu for, isso por hora, tá, gente? R$ 72,37 por hora trabalhada. Agora, se eu for RT, aí eu vou cobrar o dobro. Mas por que é tão diferente assim? Lembrando que é o dobro por hora. A diferença é, você pode ser preso, né? Você vai ter responsabilidade sobre aquela empresa, mesmo se claro que a gente tem relatórios que nos deixam mais seguros, porque também não tem como ter que trocar o piso da empresa e você que vai preso. Não, mas você tem que ter orientado. Se você não tiver prova de que você orientou, que o funcionário tem que usar máscara, que ele tem que usar o calçado, o EPI correto.
a responsabilidade vai ser sua se você não tiver como provar ali que você notificou o proprietário e ele não te ouviu. A gente sempre... Então, por isso o responsável técnico realmente ele tem que ganhar mais por hora, o que não acontece muito quando é CLT, porque às vezes se você é CLT, automaticamente você já é responsável técnico da empresa, né? E já Assim, faz tudo, né? Faz ficha técnica, manual. e pelo mesmo valor, de R$ 2.908,61 para 44 horas semanais. A gente Exato. tem valores de cardápio, tanto mensal, semanal e diário, mas aí a gente colocou só um para não ficar também muito extenso. Então, para você, são 20 USN, o que equivale a um cardápio mensal, ele vai ser no valor de R$ 1.447,40. Focando bastante, gente, isso é o mínimo. Eu posso Uhum. cobrar R$ 2.000, eu posso cobrar R$ 3.000, posso cobrar 1.900. Agora eu não posso cobrar 1.100, mil É, mil reais. reais. 900. Não dá. Então a gente está baixando muito o valor, está fazendo uma concorrência desleal com os outros profissionais e, consequentemente, o pior de tudo, desvalorizando a nossa categoria. Sim. Então isso é E ruim. você desvalorizado, você fica desmotivado também, né? Exatamente. Então provavelmente vai ter a tua semana sobrecarregada de clientes, mas que te pagam mal. No final É, das contas, é exatamente. muito trabalho e pouca remuneração, né? Aí a gente tem por a consultoria, a hora da consultoria. A consultoria ela vai ser uma USN meia, R$ 108,57. Aquilo que a gente falou. Normalmente a gente inicia como consultor, depois a gente começa como assessor. Vocês podem ver que diminui o valor da hora quando você Exato. passa para assessor, se você quiser. Se você falar com o seu cliente que é esse preço do início ao fim, vai ser. Ele não vai Exato. lá olhar na tabela Assim, e tu te vê que obrigar. o estabelecimento tem muita demanda, pode começar com o valor ali de consultoria nos primeiros 3 meses, né? E para garantir que o consultor, assim, que está um pouco mais inseguro, faz o valor ali da assessoria sem RT, né? Para fazer o valor de manutenção, até porque talvez não tenha tanto trabalho quanto os 3 meses iniciais ali, né? Que a gente tem que fazer um levantamento da empresa, capacitar a equipe, né? É, que Fazer vai a sugar trabalhos em casa, né? converter os manipuladores. É, porque às vezes, gente, não é só o tempo também, né? Às vezes o cansaço mental que a gente Uhum. acaba, o Elaborar desgaste que chega. manual. É, Exatamente. exatamente. E aí a gente tem ficha técnica, então por ficha técnica, aí a gente vem, que são 4 USN, R$ 289,50. Tem alguns serviços que a gente faz pacotes, assim, ficha técnica, rotulagem, dependendo da quantidade, né? A gente consegue ali fazer, mas a gente não pode cair muito o preço. Às vezes, a gente fala muito de que na hora que eu vou oferecer o serviço, eu já coloco uma margem de erro ali para negociação. Eu coloco um valor um pouco maior para na hora de negociar ele cair para onde eu quero no máximo. Exato. E, por exemplo, essa semana eu coloquei nos stories ali que eu fui abastecer o carro e a gasolina subiu. E aí, é importante ter essa margem aí para alguma situação em que a gente não esperou que ia ter um aumento. Pedágio aumentou, a gasolina aumentou, né? Enfim, esses pontos são importantes para a gente calcular. Sobre a rotulagem, enfim, a Babi já falou dos pacotes, mas eu queria trazer um problema para vocês para a gente debater aqui. Por exemplo, tem um restaurante que está com desperdício. O que a gente pode vender para esse estabelecimento? E aí que tá, a gente vai trazer 6 serviços diferentes que vocês podem vender e que a gente vai somando aqui, né? Então, o faturamento do consultor vai modificar conforme o serviço que a gente vende. Por exemplo, elaboração de cardápio, se o local tem desperdício. A gente pode elaborar um cardápio com o estoque que a gente tem no estabelecimento, né? Ficha técnica para padronizar o prato, para a gente conseguir mensurar ali quanto vai de cada um. Então, a padronização é bem importante. Análise do custo e do preço.
que é mais? Controle de estoque. Então, como é que é atrás da cozinha, antes da produção, né, Babi? Como é que esse estabelecimento está organizando a sua demanda de compras e vendas dos produtos, né? Tem análise de fornecedor, quem é que vende mais barato, a gente consegue mensurar isso? O local já faz ou não faz? Então, geralmente o desperdício ele tem algum problema, alguma válvula de escape que o consultor precisa entender. Então, avaliação dos fornecedores, questão de custo, enfim, conhecer os fornecedores também. E a capacitação, treinamento, para que a gente evite esses desperdícios. Capacitação ali, o treinamento da ficha técnica. Então, tudo isso a gente consegue ir somando esses valores para aumentar o faturamento do consultor. Aqui não está mostrando para vocês que está abaixo da rotulagem o treinamento. Então, o treinamento a gente cobra por hora e a hora é uma USN e meia. Então, ela é R$ 108,57 a tua hora. E o que você deve levar em consideração nessas horas não é só a hora que você está atuando no seu cliente. Você tem que levar em consideração a hora que você gastou montando o seu treinamento, os slides, pesquisando vídeo, pesquisando dinâmica. O que você vai gastar também para comprar? Se você já tem impressora, quanto você está gastando de tinta, de papel? Se você vai ter que levar para imprimir o certificado, então quanto você gasta para essa impressão? Tudo isso você tem que levar em consideração para fazer colocar um bom valor ali no seu trabalho para você não sair Um com valor prejuízo. justo, né? Eu Sim. confesso que se eu colocasse essa do treinamento, eu acho essa USN, eu acho baixíssima. Porque se fosse para eu colocar esse valor na minha hora, eu gasto muito mais que isso em diversos momentos, assim, principalmente de material. Então, é a única coisa assim que é bem mais do que essa USN da minha parte, é realmente o treinamento que eu acho baixo Eu aqui. também acho ela bem desproporcional referente aos outros serviços que tem na tabela. Além disso, além do material, além do deslocamento, o tempo que a gente demorou para construir essa capacitação para a equipe, que a gente pensou e muitas vezes a gente personaliza para aquele cliente, porque na capacitação, geralmente lá no final eu gosto de colocar fotos do dia do diagnóstico do estabelecimento para a equipe olhar aquelas imagens e começar a refletir sobre tudo que foi falado na capacitação. E além disso, a quantidade de funcionários que vão estar ouvindo a capacitação. Porque ter uma turma de 10 pessoas e uma turma de 20 é muito diferente. A energia que a gente gasta para ter 20 pessoas prestando atenção na capacitação e 10 é diferente. É o dobro de atenção. Então, engajar aquela equipe ali para entender a capacitação. Então, é importante a gente ter esses valores, assim, e pensar em tudo que está nesse cenário da capacitação para a gente ter um valor justo, né? E eu gosto muito de dividir as equipes em grupos. Então, eu gasto muito mais horas, porque eu tenho que ir mais vezes. E aí, consequentemente, gasto mais gasolina, gasto mais tempo, porque tem o tempo do deslocamento, tem o tempo da capacitação em si, tem o tempo ali que a gente faz um lanche, enfim. A gente gasta muito tempo quando a gente vai fazer a capacitação. Às vezes é até difícil você conciliar visita no mesmo dia da capacitação para você atender outros clientes. Então, realmente você tem que saber calcular bem essa parte do treinamento. E do manual de boas práticas, que a gente já comentou, mas só reforçando, que um manual de boas práticas de fabricação, que vai ter POPs, fluxograma, layout, ele é esse valor mínimo mesmo, tá, gente? R$ 2.908,61. Então, parcela em 4 vezes, 5 vezes, você conversa com o seu cliente. Porque antes eu lembro que eu cheguei a cobrar, eu não sei onde eu tinha visto que era R$ 2.000, assim, ou se realmente era no início que eu comecei a atuar. Eu ficava assim, gente, a trabalheira que dá fazer um manual. Porque por mais que depois você tenha ali a base dele, você vai editar algumas coisas, você precisa saber a realidade da empresa. Então, é um valor realmente, esse eu acho justíssimo. Não tem como ficar menos.
E também mais assim, se você quiser colocar tudo bem, mas eu acho ele justo para mim, pro que eu faço. Mas assim, menos realmente. Às vezes a gente se assusta achando que o cliente vai se assustar, mas ele às vezes não assusta, porque ele não faz nem ideia de quanto seria, né? Quanto que ele ia gastar. Então vale a pena a Exato. gente E tudo assim, cobrar né, quando a certo. gente vai comprar um produto, é difícil que a gente fica questionando ali, né? Quando a gente vai comprar um produto do cliente, fica questionando, ah, mas será esse valor mesmo? Então, é o nosso trabalho também. Então, primeiro a gente tem que se valorizar para ser valorizado. Se eu chego falando, ai, é R$ 2.908, o cliente vai É ficar assim, assim, ai, com medo, né? será? Ai, meu Deus. Nossa, eu acho que ela tá com medo. Não, acho que não Aham. vale tudo isso. Até ela achar caro, né? Até ele achar caro. Como que eu vou achar isso barato, né? E assim, é uma trabalheira, gente, manual, e não é só trabalheira quando você tem que montar pela primeira vez o seu manual, não. Toda vez, cada vez É você vai praticamente fazendo um em menos manual novo, tempo. né? É, Porque, cada vez por você vai mais que. fazendo em menos tempo, mas é uma responsabilidade muito grande, porque você precisa fazer realmente ele muito, muito certinho, Até tá? porque tu tem que enviar esse manual de boas práticas para avaliação da vigilância sanitária. Então, não é simplesmente elaborar o manual, imprimir e deixar no estabelecimento. A fiscalização avalia o teu manual de boas práticas e retorna se precisa adequar alguma coisa ou não entendeu alguma coisa que está escrita ali. Então, isso é importante também. E quando a Babi falou ali no parcelamento do manual de boas práticas, sim, importante, porque muitas vezes a gente vai demorar tempo fazendo esse manual. E por que o cliente tem que nos pagar à vista se a gente vai elaborar ali e vai implantar em meses, né? Então é importante a gente cobrar esse valor, mas cobrar ele parcelado. Ah, se eu vou ficar com assessoria para o local, enfim, faz 2, 3 vezes, 4 vezes. Negociar é importante, então falar com o proprietário também para sentir o que vem de demanda dele, né? Com certeza, com E nunca certeza. cobrar menos, né? Então, é importante a gente pensar numa estratégia de parcelar, mas não se desvalorizar referente à tabela. E, gente, estão perguntando em qual região envia o manual de boas práticas para vigilância sanitária. Ah, eles vão. Daísa, fala. Aqui eu atuo na região sul, né? Eu sou de Porto Alegre e eu atuo aqui na região metropolitana. Mais precisamente, a vigilância sanitária do município de Gravataí sempre cobra o manual de boas práticas para avaliação. Inclusive, uma das vezes que eles avaliaram o manual, eles esqueceram dentro do manual o checklist de verificação. Agora eu já tenho checklist de verificação da vigilância. Agora é o Ótimo. gabarito. Então, importante isso, né? Se vocês quiserem, eu até posso compartilhar com vocês esse checklist que eu acho que é legal para a gente verificar assim, o que vai no manual. É. Então, importante a gente pensar exatamente que vai ter uma fiscalização, vai ter algum fiscal ali olhando aquele manual, né? Então, simplesmente não é imprimir e deixar na gaveta do estabelecimento. Não, não. E aí, o que que a gente preparou para vocês também? A gente já passou algumas vezes aqui uma imagem fazendo uma comparação da hora de quem atua como CLT e quem atua como consultor de alimentos. Eu vou trocar aqui a imagem, vamos ver se vai aparecer direito. Ih, não vai. Enfim, vamos falar, né? Já que não vai. Que triste. A nossa cara aqui tá da decepção de ter pensado em fazer uma imagem A bonitinha, gente vai ter que compartilhar fazer com menor você. próxima Vamos vez. fazer menor para a próxima. Mas, enfim, a gente vai contar. A gente já tem essa imagem no nosso perfil, mas aqui a gente fez uma comparação, até colocando, até arredondando ali o preço do CLT, né? Que não é o preço do CLT, agora esqueci até o O piso do piso. CLT. Uhum. A gente colocou como R$ 3.000 por mês, a gente colocou 40 horas por semana e não 44. E a hora do CLT ele acaba saindo a R$ 18,75, tá? Onde
a gente compara até com o nosso curso. Esse daqui é até propaganda do nosso curso que a gente não está vendendo, fiquem tranquilos, a gente não. Mas a gente está usando ele como modelo. E quem quiser a lista de espera do nosso curso está aberta, que é Fature 3.500 por mês, trabalhando 8 horas por semana. E aí a gente fez uma comparação. Você trabalhando 8 horas por semana, ganhando esses 3.500 por mês, a sua hora vale R$ 109,37. Então, para você ver, Lembrando, né, Babi, absurda. que a hora do USN que a gente viu era 72, né? E setenta e aqui, dois Isso, 109. exatamente. Então, assim, e aqui a gente consegue chorar para o cliente dele pagar R$ 100 a hora, ao invés de pagar 109,37, e a gente ainda está acima. Então, tem Uhum. vários fatores que a gente ensina, né? Como chegar nesse ponto ou ir além, tá, gente? Porque aqui a gente fala de você trabalhar 8 horas por semana. Mas, poxa, 8 horas primeiro que eu posso fazer em um dia ou dois, tá? Poxa, e se eu tiver 3 dias de trabalho, 4 dias de trabalho, e ainda assim, eu quero trabalhar 4 dias da semana e ter três como se fosse final de semana. Quanto que você vai receber aí? Então, assim, a gente quer te dar uma ideia disso, do que é você ter a sua empresa, você ter vários clientes ali onde você, se um cliente sair, você não está na mão, você não está desesperado tendo que ir procurar emprego, você tem seus outros clientes e cliente atrai cliente, gente, não tem jeito. A gente sempre está recebendo ligação, mensagem, e-mail para a gente apresentar proposta. A gente fecha todas as vezes? Não, a gente Não. não fecha. E Mas outra, né? assim, é necessário ter esse contato, né? Os proprietários se conhecem, eles se conversam, eles têm um grupinho de empresários do município, geralmente. Então, quem é dono de padaria conhece outros empresários, eles trocam figurinhas entre eles. E uma troca de figurinha pode ser o teu contato. Então, é importante fazer um serviço bacana nesses clientes, que eles com certeza vão te indicar e vão ser o promotor da tua marca também. Sim, sim. Bom, eu vou tirar aqui, gente, a imagem, só para eu aparecer um pouco. Como é que eu tô Isso. aparecendo? Eu tava me dando agonia. Agora eu não sei como é que eu vou voltar. Eita, eu tô voltando. E aí a gente. Por que a gente quis tanto passar para vocês essa parte de quanto o consultor de alimentos ele ganha por hora? Porque é uma das perguntas, assim, das maiores perguntas que a gente recebe aqui no Entre Uhum. Consultoras. Porque às vezes as pessoas ficam realmente com dúvida de, poxa, se eu ganho, ali no caso, menos de R$ 20, né? Menos de R$ 19 por mês como CLT, pô, mas eu tenho aquilo ali garantido, que as pessoas julgam ser garantido, sendo que pode ser demitido a qualquer momento. Mas imagina, você poder escolher ali, você ganhar mais de R$ 100 a sua hora, ou R$ 100 a sua hora, você escolher. Por que a gente coloca acima da tabela do conselho? A gente mostrou para vocês o que o conselho exige como mínimo e o que a gente coloca para os nossos clientes. Por que a gente coloca isso? Porque aí a gente fez cálculo de gasolina, fez cálculo de impressão, de deslocamento, de pedágio, de tempo, enfim, a gente fez os nossos cálculos ali, porque o que o conselho está te pedindo, você ainda descontando todos os seus gastos, você ainda vai ganhar muito mais com CLT. E Mas, se tiver um aumento desses gastos, né? Aumentou, eu não tenho impressora em casa, mas eu levo na gráfica. Aumentou 5 centavos a folha. Opa, já estou garantida aqui que eu estou cobrando a mais. sim, porque no nosso contrato a gente coloca que ele vai ser anualmente reajustado o valor. No meio do caminho aumentou, problema do consultor. A gente não vai aumentar ali no meio do caminho, a gente pode até tentar, mas no contrato diz que é anualmente. Antes de chegar o prazo anual ali, você vai ter que conversar com seu cliente e ver se ele libera, se ele está de acordo para aumentar o valor. Mas todo ano você já pode aumentar automaticamente, desde que esteja em contrato, tudo previsto Uhum. direitinho. E ali você não, ninguém leva surpresa nenhuma, então você já está até assim,
imaginando que vai ter um aumento, que normalmente acontece mesmo esse aumento, né, com tudo, e aí a gente já está respaldado ali, a gente já Exato, tem que nem foi o recebendo caso da mais. gasolina que eu comentei para vocês. Ela está sempre aumentando. Então, é um valor que a gente vai ter que cobrar lá no final fechou um ano de contrato, vai renovar de novo, pô, vai ter que fazer um reajuste, né? E por isso que a gente trouxe essa live aqui para debater com vocês, que esse faturamento do consultor ele é variável e personalizado conforme o mês que a gente trouxe ali o problema do desperdício e os serviços que a gente pode vender, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, que já bateu 8 horas. Porque a gente vai ser banida aqui. Se vocês gostaram da nossa live, deixem uns coraçãozinhos que a gente fica apaixonada. É isso aí. E assim, gente, acabou a live, surgiu uma dúvida, alguma coisa, manda direct pra gente, comenta em algum post, a gente sempre responde. Exato. A gente gosta dessa interação, a gente está aqui para tirar dúvidas, para ajudar no que for possível, assim, o que for do nosso alcance, tá? A Cris fez aqui. Na verdade, deixa eu ler lá em cima, porque a gente teve elogios. A da Mari, ela fez elogio na área de consultoria, que tinha algumas dúvidas. Ela perguntou o manual, como é cobrado, isso, preço fixo, a gente já falou, acabou antes, que eu nem tinha visto esse comentário. Comentário, às vezes, a gente vai passando, né? A gente gosta de A falar. minha tela que eu não tô conseguindo nem visualizar, porque tá Hoje eu todo vou ter que travado. levar a culpa sozinha, gente. Meu Deus, posso nem dividir a culpa hoje. É, as pessoas que não sabiam dessa questão de levar o manual de boas práticas para vigilância sanitária. Mas assim, gente, não se Quando eles preocupa cobram, tanto em né, gente? levar, quando eles Quando eles cobram. cobram. Então, assim, quando eles cobrarem, vocês levam. As pessoas querem o checklist que você comentou. Em São Paulo, não Eu enviamos lembrei, para eu falei do vigilância. checklist, mas eu lembrei que a gente vai ter um evento do manual, então aguardem, vocês que estão aqui na live, a gente vai ter um evento grande de manual de boas práticas, então eu vou colocar o checklist lá. Isso, boa. A Cris falou: as visitas para implantação eu cobro pelo valor da hora de consultoria, e no caso de implementação, eu multiplico dias de visita. Já entrei tarde, desculpa, mas foi ótimo. E aí, Cris, eu não sei se você chegou a pegar a parte que a gente estava mostrando a tabela de honorários. Então, você sempre vai ver a tabela de honorários quando é consultoria, ou assessoria, ou responsabilidade técnica, ele vai te pedir para você cobrar por hora. Então você vai imaginar, você vai no local, vai conhecer o local e vai tentar ali tirar uma noção de quantas horas você deve gastar ali para entregar o serviço que foi contratado. Foi só consultoria? Foi implantação das boas práticas? Já te garantiu que vai ter assessoria? Fechou um contrato de um ano, por exemplo, que vai iniciar com Ele consultoria? falou isso, né? O cliente falou, então É, já aí fica você esperto. vai ver ali o que você vai cobrar por hora, tanto consultoria ou assessoria ou RT, tudo isso Uhum. você vai ver por hora. Já manual vai ser um valor fixo, capacitação também é por hora, e rótulo, ficha técnica, tudo isso é por produto. E lembrando que a Então, gente falou da capacitação, né? Aquele valor que está ali na tabela. Nós tá duas bom. aqui, a gente não concorda com aquele valor. A gente acha que ele é um valor, assim, que ele não condiz com a realidade do consultor, que muitas vezes tem que produzir material para levar para capacitação. Então, acho Desvaloriza. que é importante a gente pensar um pouquinho naquele valor ali. E eu comprei projetor, por exemplo, assim, eu já comprei 3 projetores, comprei 2 daqueles de 300 e poucos reais, se eu não me engano. Só que quando eu colocava ele na parede, que eu esqueci o nome, não é refletir, projetava, né? Era Projetava. projetor, Uhum. eu projetava. Quando eu projetava, gente, não dava para ler nada, eu tinha que ler pelo computador. No máximo, o vídeo, essas coisas passava legal, mas letra era horrível. E gastei quase R$ 2.000. Comprei um projetor decente, mas, gente, ó, não me arrependo. Quem está iniciando, não aconselho a fazer um investimento alto assim. Mas ao longo da sua carreira, você vai precisar de um, tá? Exato. O que acontece comigo é que alguns clientes têm televisões grandes, né, que ficam no salão ou que ficam na área administrativa por conta das câmeras do estabelecimento. Então, geralmente a gente faz nesse local, né?
mas vai muito do teu investimento e quanto tu pode gastar, né? Claro que, tem ali 2 anos de consultoria, viu que dá para investir nesse equipamento, com certeza é uma boa compra. A Cris também está falando aqui. Peraí. Vocês cobram entrada no contrato ou parcelam no tempo de contrato? Eu parcelo, assim, não sei exatamente do que você está perguntando, Acho mas que é se do manual, for da né? implantação, Acho que é do manual, porque a gente tinha o comentado da manual, parcela. assim, os dois, de qualquer forma, a gente parcela, né, Isa? Assim, a Sim, gente. a gente parcela porque a gente faz o cálculo, a gente tem uma tabela de precificação e ali a gente calcula tudo que o cliente precisa e está contratando e a gente coloca na nossa tabela e a gente sabe qual é o valor total ali do que a gente vai gastar com gasolina. Sabendo o valor do manual, a gente não coloca nessa tabela, a gente divide ele e soma no final que a gente ia com o valor que a gente fechou. Então a gente consegue, no final, o manual das boas práticas, a gente consegue fazer parcelado e soma no valor que a gente calculou da consultoria. Só que Isso, daí isso. parcela em 3, 4 vezes. Você pode decidir ali com o teu cliente, sempre deixando muito claro no contrato. No início, eu colocava o valor cheio, por exemplo, se eu vou ficar lá 6 meses, eu multiplicava a mensalidade, somava o manual, não sei o que, nananã, e dividia e botava que assim, a parcela vai ficar em tanto. Hoje eu não faço assim, hoje eu coloco que a mensalidade é tanto e lá embaixo eu ponho uma multa caso o cliente saia antes de terminar de me pagar o anual, por exemplo, ele vai me pagar ali uma multa por ele já vai pagar uma multa por estar saindo antes do prazo e principalmente também por causa do manual de boas práticas que já foi entregue, ele não pagou tudo, Exato. Por isso que é tá? importante também já não somar no valor total da consultoria, ter o valor do manual, como é uma parcela ali que vai durar 2 meses, 3 meses, fazer um valor separado e já colocar ali na proposta do cliente, né? Isso. E você vai ver muito de acordo com a sua realidade, assim, ao longo do tempo, assim, porque eu fui fazendo de várias formas. Hoje eu vejo que a melhor forma que se encaixa para mim é essa. Mas às vezes você vai querer colocar o valor cheio, vocês Aqui que, é uma que escolhem. sugestão, né, de como a gente É. faz e vocês podem se A gente inspirar, fala enfim. muito que a gente coloca a trabalheira que a gente teve, né? Apanhando e aprendendo. Hoje a gente quer passar mastigado para vocês. A Karina perguntou: vocês autenticam a assinatura do cliente no contrato? Não, Karina. A gente só pede para ter testemunha também para assinar o Uhum. contrato. Se seu cliente quiser ir no cartório autenticar, sim, mas ele não vai querer, tá? E É mesmo bem assim, a gente difícil. teve uma live com o advogado, procura ela aqui no nosso IGTV ou no YouTube, a gente colocou nos dois Foi e muito fala sobre essa esclarecedora. parte de contrato. Uhum. Porque já são 8h08, a gente vai. Isso, a Cris está concordando que tem que ser realidade do local. O Paulo falou obrigado pela aula, meninas, muito esclarecedora. Karina, entendi. Então é isso, gente. Vamos pro Muito carnaval, né? Que obrigada vai ser pela diferente participação de esse ano. vocês. Não, o pessoal guerreiro aqui, ó, sexta-feira, 8h08. Parabéns! E desculpa, gente, por ontem, mas É, imprevistos acontecem, hein? Pelo amor de Deus. foi um Mas erro foi de excelente logística. hoje. Mas Trânsito. o importante era a gente não deixar de fazer essa live. É, que bom que vocês gostaram, porque esse é o nosso propósito aqui. Espalhar o conhecimento para novos consultores de alimentos, né, Babi? Com certeza, com certeza. E quem ficou ainda com dúvida, coisas que a gente consegue responder, vai lá no direct ou em algum post, comenta lá que a gente Comentem, vai porque a gente responder. escuta vocês e esse motivo de fazer a live hoje com o faturamento do consultor foi porque vocês perguntaram várias vezes e a gente pensou Isso. assim, vamos falar com ele sobre faturamento. Vocês é que mandam. Exatamente. Manda que a gente obedece. Karina, a gente que agradece. Karina falou que acabou de conhecer a gente. Então, gente, Ai, que não legal, desgruda bem-vinda. mais. Ellen, muito obrigada. É isso aí. Isso aí, Karina. Maratona lá que a gente vai ficar super feliz, tá? Show, Um que beijo, bacana. gente. Boa Beijo, gente. noite. Bom Aproveitem o carnaval para carnaval. vocês. Mas sem aglomerações, gente, por favor. É, com segurança. Beijo, gente. Boa Beijo, beijo. noite. Tchau, Até mais. tchau.